this? Is this what you wanted? Is this what you were looking for? Was everything you've compromised, everything you've done, worth it? Was it? You've completed your mission, Spartan Locke. Mine is just beginning. E aí pessoal, aqui é o Johnny Oliveira, voltando para falar mais sobre Halo. Hoje eu vou falar mais detalhadamente sobre o background de Halo e alguns detalhes, alguns apêndices para você ficar bem inteirado aí pro lançamento do Halo 5 Guardians. Nesse vídeo eu não vou tratar especificamente um jogo em si, mas tudo que aconteceu antes, bem antes do jogo, a história antepassada de Halo, para você se situar e para que nos próximos vídeos eu não tenha que explicar isso tudo de novo. O começo hoje pode ser mais lento, mas é essencial para se situar dos acontecimentos por vir. Então muita calma, dá uma relaxada na cadeira, que a coisa é bem complicada. Mesmo que esteja grande, acredite, isso foi resumido ao máximo possível, tentando manter apenas informações relevantes. A questão é que Halo, tudo tem história, tudo tem justificativa. Chega até o exagero, transbordando para outras mídias, como filmes, um monte de livros, quadrinhos, etc. Eu recomendo você dar uma olhada nas anotações desse vídeo. Eu vou deixar nomes de livros, links de sites e várias coisas para você ler, para você ir atrás, para você se inteirar. E se você tiver vontade, cara, vale a pena mergulhar nesse universo de Halo, porque ele é muito interessante, ele é muito legal, tem muitos acontecimentos do caralho. Então, cara, vem comigo que a gente vai começar com a parte 1 da história. No primeiro vídeo, eu dei uma arranhada por cima sobre os precursores, mas agora chegou a hora de eu detalhar para você entender sobre os precursores, os Forerunners, o Flood e o papel na humanidade ligando tudo isso. Os precursores foram uma raça que existiu há bilhões de anos atrás. Era uma raça extremamente desenvolvida, bondosa, a ponto de criar e manipular vida. Sabe-se muito pouco sobre eles, mas fica claro que os precursores foram os criadores de várias raças, inclusive os humanos e os Forerunners. Com o tempo, os precursores sentiram a necessidade de passar seu conhecimento e sua responsabilidade com as outras raças. Esse é o manto da responsabilidade que eu comentei no primeiro vídeo sobre o Halo 1. Esse manto nada mais era que um compromisso com todas as formas de vida para ajudar elas a evoluir e a coexistir em paz. Duas raças demonstraram-se promissoras para herdar o manto da responsabilidade. Os Forerunners do planeta Gibald e os humanos do planeta Earth Tyrian, a Terra. Esse seria o nome ancestral da Terra, Earth Tyrian. Os Forerunners, eles tinham contato direto com os precursores. Inclusive, a preferência para herdar o manto da responsabilidade era deles. Eles provavelmente iam ser os pastores da vida na galáxia. Porém, os Forerunners, pesquisando uma maneira de obter energia das estrelas, causaram uma catástrofe gigantesca que limpou a vida no planeta natal deles. Isso era um pecado segundo o manto. Então os precursores ficaram decepcionados e por isso decidiram escolher a humanidade como a próxima raça a herdar o manto da responsabilidade. Isso tudo há uns 10 milhões de anos atrás. Meu, como assim humanos há 10 milhões de anos atrás? Sim, no universo de Halo existiu um império humano ancestral. Porém, esses só viviam ali no canto deles, sem contato direto com os precursores ou os Forerunners, ainda evoluindo a sua ciência e sua cultura. Bom, os Forerunners, com seu orgulho ferido de serem trocados por uma raça inferior, declararam guerra aos precursores. Como estes eram uma raça pacífica que não queria destruir sua própria criação, sabe como é? Quem escolhe não bater, apanha até morrer. E assim os precursores foram levados à extinção. Outros se exilaram em naves que foram para além da Via Láctea para a Nuvem de Magalhães, ou como é conhecido no mundo de Halo, Path Ketona. Eles se transformaram em um pó de origem orgânica que muitos anos depois poderia se regenerar de volta à vida. A questão é que o tempo e fatores desconhecidos alteraram a essência desse pó para algo virulento, algo cruel. Os precursores abraçaram isso também como uma forma de vingança, e ali surgia a origem do Flood.
Aí, bem espertos, os Forerunners se declararam os herdeiros do manto da responsabilidade, os Guardiões da Galáxia. Isso aconteceu em tempos tão remotos que as gerações posteriores de Forerunners esqueceram essa traição aos precursores. Eles acreditaram de maneira veemente que eles eram os escolhidos. Até o fato dos precursores terem tido forma física foi esquecido. Eles se lembravam deles como seres transcendentais, seres de luz. Daí pra frente, o Império Forerunner cresceu de maneira exponencial, tomando essa responsabilidade de cuidar da galáxia, intervir na vida de outras espécies e etc. Então, 150 mil anos antes, os Forerunners acreditaram de maneira ímpia que eles eram a raça eleita. E a humanidade estava lá, expandindo o território deles, formando alianças com os Chun-San para a troca de tecnologia e comércio, estabelecendo seu próprio império. O planeta de Sharon Harkoon era a base desse império, que incluía muitos mundos. A humanidade estava ali se expandindo pelo braço de Orion na Via Láctea quando ela decidiu desbravar novos territórios. Então ela decidiu ir na direção da Nuvem de Magalhães, ou o caminho de Paf-Ketona, que fica fora da Via Láctea. Eles encontraram algumas naves interestelares sem tripulação, apenas com milhares de cilindros de vidro contendo um pó estranho. Pesquisas em cima desse pó mostravam que ele era de origem orgânica, porém estéril, sem vida ou possibilidade de vida. A humanidade, muito esperta, decidiu testar esse pó em um animal que era usado de estimação, chamado fero. O pó melhorava o comportamento dos feros, deixando eles mais sociáveis e mais inteligentes. Aí começou a palhaçada. Todo mundo queria ter um fero de estimação, e até os Chun-San começaram a adotar os feros. Centenas de anos depois, os herbívoros feras começaram a cometer canibalismo. Eles tentaram sacrificar os outros animais, achando que era uma praga qualquer específica desse animal. Mas aí já era tarde. Alguns humanos de Chun-San foram infectados. Aí os humanos infectados começaram a cometer canibalismo e a transmitir o vírus. Como a parada já estava bem disseminada por causa dos feros, vários mundos foram infectados ao mesmo tempo. E assim a infecção foi chamada de Flood. Veja bem, esse teste nos feros não foi assim, eles começaram a testar nos feros e do nada eles se mutaram e começaram a cometer canibalismo. Eles usaram isso durante centenas de anos, quase uma centena de anos, desde que eles encontraram pó até ter a infecção de verdade, demorou muito tempo. Por isso que eles foram pegos de surpresa e vários mundos caíram ao mesmo tempo. A humanidade estava desesperada procurando novos mundos para povoar, fugindo do Flood e tomando mundos de outras espécies. Isso chamou a atenção dos Forerunners. Isso chamou mais atenção ainda quando os humanos invadiram alguns planetas que faziam parte do território Forerunner. Aí começou uma guerra humanos versus Forerunners. A questão é, a humanidade estava fodida. De um lado, ela estava fugindo do Flood, um vírus letal que consumia e crescia cada vez mais. Do outro, você tinha uma raça tecnologicamente superior. A humanidade foi perdendo território até que eles acabaram encurralados no planeta de Sharon Harkoon. Eles encontraram no planeta um ser preso, o qual nomearam ele de Primordial. Este era o último dos precursores. A humanidade fez perguntas sobre o Flood e as respostas assustaram eles a tal ponto que diversos indivíduos que tiveram contato com esse ser se suicidaram. Depois disso, eles decidiram trancar ele numa espécie de dispositivo temporal para ele não fugir. A questão é que pouco tempo depois disso, do nada o Flood desistiu de atacar os humanos. Eles se tornaram imunes e os Flood decidiu recuar para fora da galáxia. Uma vitória incrível da humanidade sobre o Flood. Nessa etapa da guerra, a raça dos Chun-San já tinha se rendido e a humanidade estava sozinha na guerra. A humanidade perdeu a guerra e, por um momento, os Forerunners queriam exterminar toda a humanidade. A bibliotecária também era a favor de exterminar a humanidade, mas ela percebeu que todos os atos da humanidade foi devido ao desespero. Então eles decidiram uma punição diferente. Eles iam regredir toda a tecnologia da humanidade e regredir a inteligência da humanidade até o ponto deles se tornarem homens das cavernas. Eles iam ser devolvidos para a Terra e iam ter a chance de evoluir novamente, agora sob a tutela da bibliotecária, que decidiu zelar pela humanidade.
A parada é que os Forerunners inicialmente não acreditavam no Flood. Eles achavam que isso era uma desculpa da humanidade pelos seus crimes. A humanidade, ainda mais filha da puta, deu cabo em todo o conhecimento sobre o Flood por vingança, deixando assim os Forerunners no escuro de não saber com que eles iam lidar daí pra frente. Então pessoal, essa foi a parte 1 dessa história, que é muito importante. Eu não quero fazer um vídeo extremamente longo assim, só com texto, com imagens, etc. Então eu vou voltar na segunda parte explicando a guerra que teve entre o Flood versus Forerunners. Então aguarde o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir hoje. Espero que você tenha gostado. Um abraço pra você e tchau!